Hello, students! Did you miss me? I did! Estamos de volta, então, com a nossa atividade quinzenal da plataforma digital, hoje com a atividade 23 e 24. Nessa atividade, a gente vai falar sobre environment. Environment é o meio ambiente e as preocupações que estão em torno disso, da preservação do meio e de tudo que está acontecendo. Nossa atividade ela começa com uma reportagem retirada do site do The Guardian. The Guardian é um jornal inglês, ok? Então, por ser um jornal, então a gente tem aqui uma reportagem. Essa reportagem, a gente primeiro vai analisar as características dela, tá? Então, quais são as características desse gênero textual? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê que já chama atenção logo de cara é a imagem. Então, a gente tem uma imagem aqui de uma floresta pegando fogo. Abaixo da imagem a gente tem a legenda dessa imagem, é importante, né? A gente ter a legenda onde a gente explica o que é a imagem, de onde ela foi retirada, traz o nome do fotógrafo, ok? Temos então o título da reportagem, que no jornalismo é chamado de manchete, em inglês é headline, ok? Abaixo da headline a gente vai ter duas linhas de informações sobre a reportagem. Essas duas linhas de informações sobre a reportagem chama-se lead, tá? No português ficou lead mesmo, tá? Mas é lead, de guiar, de liderança, né? Lead, liderar, guiar. O lead, ele tem a função de responder algumas questões sobre a reportagem brevemente, que são what, where, when, who, why and how, que seriam então o que, onde, quando, quem, por quê e como. Então, de uma forma sucinta, você vai falar sobre essas 6 questões no lead, em 2 linhas. Então, tem que ser bem breve. Por quê? Porque as informações mesmo vêm no texto em si, tá? É bem importante a gente relembrar, o headline ele serve para chamar a atenção do leitor, para o leitor poder selecionar aquilo que ele quer ler. Tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não dá só para a gente ler a manchete e achar que a gente já sabe tudo sobre o assunto. É importante, sim, chamou a atenção, ler a reportagem, até para a gente ter argumentos e poder se posicionar na sociedade, né? Com relação aos assuntos do Brasil e do mundo, tá? Então, hoje em dia é muito comum a pessoa ler o headline e acha que já está sabendo de tudo. E às vezes tem sim as reportagens mal intencionadas que vão colocar um headline, uma manchete para chamar sua atenção e de repente a reportagem não é bem assim, tá? Então, sempre é bom a gente ler a reportagem toda. Aqui, é claro, é só uma atividade, a gente tem só o comecinho da reportagem. Tudo bem, então, a questão das características do gênero textual reportagem, tá? Então, agora a gente vai começar a analisar o texto. Sim, teremos que utilizar a leitura instrumental, sempre, gente. Então, a gente vai prestar atenção nas palavras conhecidas, a gente vai prestar atenção nas palavras cognatas, né, parecidas com o português, e a gente vai prestar atenção em palavras que se repetem. E desta vez a gente vai prestar muito mais atenção, porque tem um falso cognato, um false friend, que é o quê? É uma palavra que se parece com o português, mas o significado não tem nada a ver, tá? E essa reportagem, esse texto, traz um falso cognato bem interessante. Então, vamos ver aqui. Então, o headline diz o seguinte: Brazil's Pantanal wetlands on fire in pictures. O lead traz numbers of fires in world's biggest tropical wetlands more than doubled in first half of 2020 compared with last year. Então, o lead está trazendo a questão do número de incêndios, né, no Pantanal que cresceram em comparação ao ano passado. Na reportagem a gente tem firefighters work to put out a wildfire in the Porto Jofre region in the Pantanal wetlands in Mato Grosso State, Brazil on Monday. Out-of-control fires are destroying vast areas of vegetation and killing wildlife, putting one of the world's most diverse ecosystems in jeopardy. Ok? Então, olha lá o falso cognato que eu comentei, jeopardy. Eu não vou falar sobre ele porque a atividade
tá lá na atividade, tá? Sobre o texto, ok? Então, temos aqui duas questões sobre a reportagem. A primeira está aqui, sobre o que é a imagem apresentada. E a 2, qual é a tradução das palavras? A 2 é uma atividade de tradução que é muito importante para a gente ampliar o nosso vocabulário. Tá? Então, por isso que eu falei que eu não ia falar sobre o Jeopardy. É importante procurar no dicionário, é importante colocar no tradutor, tá? Então, você vai buscar lá essas palavrinhas para poder relacioná-las com a sua tradução, tá? Então, a gente tem firefighter, wildfire, wetlands, wildlife e geopard, ok? Aqui nós temos um novo gênero textual, que é o cartoon. Tá? O cartoon ele já tem outras características, ele pode ser animado ou não, ele pode só ser uma imagem, como a gente tem aqui, só que a função dele é sempre a mesma. Qual é a função? De colocar brevemente questões sociais de forma extremamente crítica. Tá? Então, para quê? Para levar as pessoas a refletirem sobre o que está acontecendo no dia a dia, na sociedade e tudo mais. Tá? Então, dentro do que a gente estava falando sobre environment, a gente tem este cartoon aqui, né? A gente tem o Earth Day 2035, 2035 é a data, 2035. Earth é a Terra, o planeta Terra, tá? Então, Earth Day. Então, olhando bem este cartoon, a gente vai ter dois exercícios sobre ele. A questão 3 pergunta, então, a qual data comemorativa se refere o cartoon? Já falamos sobre isso. E a 4, qual é a relação possível estabelecer entre a imagem apresentada e o cartoon? Que imagem apresentada? Aquela da reportagem, tá? A primeira, a floresta pegando fogo. Como você relaciona aquela imagem com este cartoon? Tá? Analisa bem e responde. Por último, nós temos um novo cartoon, tá? Um outro cartoon que tem um pouco mais de texto, porque são dois personagens conversando, né? Então, o pai diz o seguinte: At least we made a lot of money before destroying the environment. E o filho responde: Yeah, what's for dinner, daddy? Então, né, como ficaria? O pai fala assim: pelo menos a gente fez muito dinheiro antes de destruir o meio ambiente. E o filho responde: sim. E o que a gente tem para jantar, pai? Tá? Então, dentro disso, sabendo disso, eu quero que vocês coloquem aqui qual é a mensagem do cartoon. Pensa tudo que foi dito, tudo que foi estudado, a questão da reportagem, o outro cartoon, e coloca aqui qual a mensagem desse cartoon. E pode aproveitar para colocar a sua opinião também sobre, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. Vejo vocês daqui a 15 dias. So, bye bye, see you!